Faltam só 2 provas para o fim da temporada e a disputa pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores 2021 da Fórmula 1 ainda segue. Mas a Ferrari conseguiu abrir uma vantagem impressionante de 39,5 pontos para a McLaren, equipe que venceu uma prova esse ano e fez uma primeira metade do ano primorosa. A Ferrari que evoluiu na segunda metade ou a McLaren parou no tempo? Como fica essa briga? Muito bem, estou com Evelyn Guimarães, Pedro Henrique Marum, eu sou o Vitor Martins e vamos falar dessa briga. Não sei se é bem uma briga, porque 39,5 pontos, faltando 88, Evelyn Guimarães. E quase metade dos pontos que a Ferrari tem sobre a McLaren, que era uma situação inimaginável quando víamos o desempenho da McLaren na primeira parte da temporada. Nós podemos dizer que são os dois ao mesmo tempo? A Ferrari evoluiu na segunda parte, a McLaren parou? Ou a McLaren evoluiu muito mais do que qualquer mudança que a Ferrari tenha feito no seu carro? Eu acho que é um pouco de tudo, Vi. Acho que é um pouco de tudo, mas principalmente o fato da Ferrari ter evoluído muito na segunda parte de temporada, empurrada por um novo motor, esse motor que eles já pensam para 2022, então eles trabalharam muito em cima disso na primeira parte de temporada, como forma também da preparação para 2022, e aí trouxeram esse motor, e esse motor tem feito muita diferença também, além de pequenas mudanças no acerto do carro, pequenas mudanças aerodinâmicas, que também eles estão testando de certa forma para o ano que vem. Então foi uma grande evolução da Ferrari nesse momento, contando ainda com um desempenho muito próximo entre o Charles Leclerc e o Carlos Sainz, e na medida que o Carlos Sainz evoluiu muito, né? O desenvolvimento dele dentro da Ferrari é assombroso, nem parece que ele está estreando na Ferrari, né? Parece que já entendeu como a coisa funciona, como o carro funciona, então eles estão nessa briga o tempo inteiro, andando muito próximos, ou em ritmo de classificação, em ritmo de corrida, principalmente o Sainz. Então assim, é uma força muito grande ali dentro da Ferrari, enquanto a McLaren, que fez, como você lembrou aí, uma primeira metade muito boa, mas sobretudo com o Lando Norris, né? O Ricciardo demorou muito para entrar no esquema, se adaptar, então ele tem uma primeira parte muito oscilando demais, né? Ali entre pontuar e não pontuar e tudo mais, enquanto o Lando Norris vem numa regularidade. Mas na virada aí, na segunda parte de temporada, a McLaren um pouco que estagnou o seu desempenho, o seu desenvolvimento do carro, e também sofreu, e é engraçado, né? Ela vence a corrida com uma dobradinha impressionante, genuína na Itália. Na corrida seguinte, na Rússia, sofre aquele revés no papel do Lando Norris, não querendo parar nos boxes e aí perder a vitória, e a partir dali a coisa descamba de uma maneira assombrosa e que eles ainda estão tentando recuperar. Então é um pouco de tudo, é um pouco de uma evolução da McLaren, na medida em que eles param o desenvolvimento, e também esse revés, e uma evolução muito grande da Ferrari. Ô Pedro Henrique Marum, falando português arcaico, eu me lembro de Camões ter usado inclusive isso em alguns dos seus livros, a McLaren contou com o ovo na cloaca da galinha? É difícil saber, porque eu não consigo imaginar exatamente qual era o plano da McLaren para esse fim de temporada. Mas uma coisa que sempre me ocorreu ao longo desse ano, e eu falei isso algumas vezes, tanto na primeira parte do campeonato, quanto no Paddockcast que a gente fez, logo depois da vitória do Ricciardo na Itália, a dobradinha da McLaren, que eu lembro de ter separado a pontuação da Ferrari e falado isso. A Ferrari teve alguns azares ao longo do campeonato, ou algumas pistas específicas, como a Holanda, por exemplo, em que o desempenho foi tenebroso, mas a Ferrari no restante do campeonato andou tão bem quanto a McLaren. E isso também era verdade, mesmo quando a McLaren ganhava a corrida. A Ferrari também andava muito bem e também se aproximava naquele momento de Red Bull e Mercedes. Bom, Red Bull e Mercedes estilingaram de lá para cá, né? Mas o problema é que a McLaren ficou demais.
O que a McLaren esperava para esse fim de temporada? É difícil entender. Eu não tenho essa resposta. Mas fato é que eu acredito que a McLaren não imaginava que ela fosse tomar um atropelo da Ferrari nessa fase final. E aí, uma discussão que eu acho que se impõe é: tudo deu absolutamente certo para a McLaren ao longo do ano? Né? O Norris estava guiando no auge dos seus poderes, a McLaren estava contando com as circunstâncias trabalhando a favor o tempo todo, e isso criava uma distorção do desempenho real dela em função da Ferrari? Talvez seja isso, talvez tenha sido isso em alguma parte do campeonato. Mas é claro que assim como a Mercedes consegue encontrar um caminho de casa nessa parte final, a Ferrari também consegue. E consegue não necessariamente encostar na frente do grid, mas consegue se distanciar da sua rival real do ano. E a gente vê uma McLaren muito mais presa a se garantir como quarta força em corrida a corrida, bater a Alpine numa prova, bater a AlphaTauri na outra, porque a incomodam, do que necessariamente superar a Ferrari. Evelyn, nós podemos atribuir que grande parte, ou a maior parte disso, se deve a Daniel Ricciardo? No sentido de que ele não fez os pontos necessários, ele poderia ter feito muito mais pontos. Nós esperamos demais do Ricciardo e vou além. A gente até pensou isso no Paddock GP, Evelyn. O Ricciardo está em sua última equipe na Fórmula 1, porque provavelmente nenhuma equipe grande irá contar com seus serviços, vide a fase tenebrosa de adaptação que ele viveu na Renault e vive na McLaren. É verdade, acho que dá para falar isso, sim. Eu acho que um pouco do déficit de performance da McLaren tem a ver com o Ricciardo, com a adaptação muito longa que ele teve, muito trabalhosa, né? De momentos assim dele não entender por que ele não estava conseguindo tirar performance do carro, né? A gente lembra muito de uma cena dele dentro do carro, com a cabeça baixa, balançando, sem querer nem sair, sem forças para sair do carro, ali no final da primeira parte da temporada. Então, assim, ele levou muito tempo mesmo para entender. É claro que a McLaren deu todo esse tempo, porque o investimento no Ricciardo foi muito alto, né? O Ricciardo veio com um salário gigantesco para a McLaren, né? Um dos caras que, né, tirando ali o Hamilton, o Verstappen, por exemplo, o Vettel, que tem salários muito altos, o Alonso, ele tá ali na cola, né? Então, assim, é um investimento muito alto, então a McLaren deu esse tempo para ele, né? Então, em alguns momentos, assim, não houve uma cobrança muito séria com relação a desempenho e resultado, mas o fato é que essa adaptação custou pontos, né? E vem custando pontos, porque em alguns momentos ele também reclama disso, também fala sobre isso, né? O quanto é difícil. E, assim, pra gente mesmo colocar, o grande desempenho dele foi no GP da Itália, na medida em que o carro estava muito forte, né? Então, tanto que eles fazem uma dobradinha, tem toda a questão do acidente entre o Hamilton e o Verstappen, tudo bem, mas aquele desempenho foi muito genuíno. E isso se estendeu para a Rússia, né? O Ricciardo chega em quarto na Rússia e tudo mais. Mas o resto do ano, não. No resto do ano, ele está ali perigando sair da zona de pontos, marcando um oitavo, um nono, um décimo, enquanto o Lando Norris está bem mais à frente, ali com uma performance maior. Então, sim, o Ricciardo tem uma grande parcela dentro desse aspecto. E, assim, eu não diria que seja a última equipe da Fórmula 1, mas certamente a última equipe grande, porque o investimento tem que ser muito alto e, diante do que ele está mostrando, não sei se já consegue convencer outras equipes maiores a tê-lo por esse valor. Então, assim, de repente ele vai ter que aceitar ganhar menos, né, em uma equipe já média e alguma coisa assim. Agora, grandes equipes, Mercedes, uma volta para Red Bull, não vejo. Eu não acho que seja o fim do Ricciardo, né? Só isso. Eu acho que a McLaren vai dar esse tempo pelo tamanho do investimento. Mas se continuar assim, aí depois é outra história. Eu acho que a gente pode setorizar. É justo cobrar o Ricciardo, é justo. Há uma distorção que ele criou na pontuação geral, na briga entre McLaren e Ferrari. Eu não sei se o tamanho dessa pontuação os 40 pontos que separam as duas nesse momento
ainda com 2 corridas pela frente, mas existe, acho que é claro para todo mundo, que ele deveria ter marcado muito mais pontos com esse carro quando esse carro rendia bastante. Esse é um ponto. Outro ponto é entender o que acontece nesse fim de temporada. A McLaren tem um carro pior que a Ferrari. Não é a culpa do Ricardo, né? Nesse momento, existe uma diferença entre o equipamento das duas equipes que não me parece cair sobre o piloto. E aí a gente vai falar sobre o futuro, né? Eu acho que você contrata um cara do tamanho do Ricardo e, a não ser que aconteça um cataclisma, você não corta a mão no primeiro ano, né? Você dá o segundo ano, especialmente sendo um segundo ano como esse. Desenvolver um projeto, desenvolver um novo carro, ele está lá supervisionando também as coisas do ponto de vista, né, dos pilotos, junto com o Norris. Então, eu vou com calma, porque o Ricardo é um cara de muito talento, ainda jovem, é claro, ele passado um pouco dos 30 anos, é um veterano num grid extremamente jovem como esse atual da Fórmula 1, mas é um cara que ainda tem tempo aí para queimar, gasolina no tanque. Eu não vou decretar nada antes de ver o segundo ano do Ricardo na McLaren, porque eu acho que a narrativa daqui a um ano pode ser muito diferente com relação a ele. Musiquinha do Show do Milhão ao fundo. A pergunta para Evelyn Guimarães e para Pedro Henrique Maron. Das 20 corridas do campeonato, em quantas Daniel Ricciardo não pontuou? Evelyn Guimarães não sabe. Pedro Henrique Maron. 11. Uma e 11. Você aí em casa vai saber a resposta procurando na internet, não nesse programa. Escreva aqui nos comentários desse vídeo quantas corridas Daniel Ricciardo ficou sem pontuar na temporada 2021 da Fórmula 1. Talvez você se surpreenda. Dê o like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e se surpreenda. Beijo para Pedro Henrique Maron e para Evelyn Guimarães. Obrigado por estar conosco no canal do Grande Prêmio.